Tá? Uma boa noite a todos, os encarnados e aos desencarnados. Sejam todos bem-vindos. Vou fazer uma leiturinha deste livro, Minutos de Sabedoria, para a gente finalizar. Fixe seu olhar no lado belo da vida. Há tanta coisa para ser contemplada e apreciada. As moscas buscam as chagas num corpo inteiramente limpo. As abelhas buscam as flores, mesmo no meio de um pântano. Seja como as abelhas, embora tudo em torno seja lama, procure com atenção que há de descobrir uma pequenina flor que venha alegrar sua alma. Fixe seu olhar no lado belo da vida. Bonito, né? Mensagem térmica também. Então agora vamos passar para as preces. Uma boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e esclarecimento. Eu convido então a todos neste momento a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso amado Pai Francisco, aos trabalhadores incansáveis desta casa, que olham por nós, que nos amparam, nos orientam, nos trazem sabedoria e entendimento sobre todas as coisas. Agradecemos por tudo. Pedimos, Pai, que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que aqui não puderam estar, a todos aqueles que ficaram em nossos lares, os nossos entes queridos, que passam por dificuldades, aqueles que estão nos hospitais, passando por dificuldades, seja elas físicas ou espirituais, que nossos amigos de luz possam direcionar um olhar até eles, uma mão compassiva, para que possam ser acolhidos pelo nosso Mestre da melhor forma possível. Pai, também que possa ir esses seus anjos até os asilos, os orfanatos, os presídios, aonde tiver algum irmão necessitado de amparo espiritual, que os seus anjos possam acalentar esses corações sofredores. Pedimos também, Pai, para o nosso bairro, para os nossos vizinhos, que possamos todos ser amparados, Senhor, porque sabemos que nossos inimigos, eles estão sempre à espreita, esperando só um desvio nosso do caminho para conseguir fazer com que passemos as dificuldades. E sabemos que não são poucas, mas também temos a certeza de que somos amparados a todo momento. Como Jesus já dizia, pedi e obtereis. Então sabemos que somos amparados em todo momento pelos nossos amigos de luz, que estão sempre presentes em nossas vidas. Pai, que possa olhar por esses irmãos menos esclarecidos no caminho, sejam eles encarnados ou desencarnados, esses que levam essas crianças ainda muito jovens para as drogadições, para as maldades deste mundo. Que Ele consiga também, Pai, tocar os corações desses pais que por vezes desatentos, no seu egoísmo, no seu orgulho, que eles possam ter um olhar para os seus filhos e ver o que eles estão fazendo, se eles andam pelas ruas, se eles estão estudando, e possa dar atenção, porque já fomos também, Senhor, crianças. E a gente sabe que toda criança quer é atenção.
do pai, da mãe, dos irmãos, de qualquer um que seja da família. E ele tendo essa atenção, ele será melhor direcionado, ele não terá vontade de ir para as ruas para cometer essas atrocidades, para não tirar as suas vidas, como a gente vê ainda, Senhor, neste bairro. Que o Senhor possa tocar ao coração de todos esses seus filhos sofredores, que eles tenham entendimento que o lado ruim nunca levará a nada. Que o Senhor possa abençoar a eles, para que eles também possam se tornar seus filhos, que possa levar eles para o nosso lado, para o lado do bem. Então, Senhor, com essas palavras, essa noite, nós agradecemos por tudo. Pedimos para que o irmão facilitador da noite tenha um bom proveito do tema que será passado, que a espiritualidade possa inspirar. Que assim seja. Estamos conosco, então, o nosso irmão Ederson, desta casa, que vai passar o tema da noite. O tema é todo seu, irmão. Então, novamente, uma boa noite a todos, ao pessoal da internet também. E é uma enorme alegria de estarmos aqui reunidos novamente para mais um trabalho das parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, todo mês a gente procura trazer uma parábola e a gente conhecer sobre os ensinamentos do Cristo para nossas vidas, que é muito importante trazer ele mais perto da gente. E hoje a gente trouxe então a parábola do fermento. Vamos ver o que diz essa parábola do fermento na noite de hoje. Então Jesus diz assim, outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então está em Mateus, no capítulo 13, versículos 33. E aí se a gente lê essa parábola aqui, já está dizendo, outra parábola lhes diz. Então se a gente lê aqui ao pé da letra, a gente vai ver que uma mulher que está fazendo o pão, né? Está fazendo os ingredientes ali, o fermento, e ela introduz 3 medidas de farinha. É uma receita ali, até que tudo esteja levedado. Daí é uma coisa assim, né, que a gente fica, se a gente vai ler, mas o que significa isso? E aí então a gente vai, como é um versículo que a gente vai trabalhar na noite de hoje, esse é um versículo só. É o versículo 33, no capítulo 13. Então nós podemos fazer um miudinho hoje. Então vamos conhecer um miudinho. Que o miudinho é o trabalho do miudinho, que ele vai pegar por palavras. Ele vai, ou seja, nós vamos estudar o Evangelho de Jesus no miúdo, a coisa. E aí a gente trouxe o Evangelho por Sobral, que é um espírita lá que já é desencarnado lá de Minas Gerais, que fez um grande trabalho com as parábolas, o trabalho da luz da doutrina espírita. E aí é muito bom o trabalho dele. E ele faz esse miudinho das parábolas. E aí então nós vamos pegar por palavras. A gente já trabalhou bastante o reino dos céus nas parábolas, lembram? E o que significa o reino dos céus? Vamos ver se vocês lembram ainda. Jesus começa assim, outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante. O que é esse reino dos céus? O reino dos céus é um lugar? O que é? Não, está em nós. O reino dos céus está dentro de vós, ou dentro de nós mesmos. Então é uma construção que está para ser feita, ser realizada. Não está realizada ainda. Está em projeto o reino dos céus dentro dos nossos corações.
E esse projeto, por isso que Jesus insiste, o reino dos céus é isso, é um homem, tá sempre, ele falou muitas vezes por parábolas, sempre iniciando o reino dos céus é semelhante a isso, aquilo, porque ali ele está explicando o que vem a ser esse reino dos céus, que é uma conquista para todos nós, uma conquista interior, de trazer para dentro de nós esse reino de paz, de amor, tudo aquilo que Jesus nos trouxe, nos ensinou. Nós vamos praticar as virtudes dentro de nós, dentro do sol dos nossos corações. Então o reino dos céus vem a ser isso, está dentro de nós. E aqui, então ele traz assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Aí o fermento, aqui é uma palavra, o fermento, substância capaz de provocar químicas, levedo, levedura. Então esse seria no literal. O que seria o fermento? Que fazem pão, conhece bem o fermento. É necessário fazer o pão, tem que ter o fermento. A não ser os hebreus, os judeus têm a tradição dos pães ázimos, né? Que pães ázimos é pães sem fermento. Que aí eles fazem toda uma tradição, na época de Páscoa, eles têm que preparar esses pães ázimos. Já na época de Jesus já tinha os pães ázimos, que diz lá no Evangelho. Mas aqui a maioria de nós usa pães com fermento. A maioria aqui, a nossa tradição é com fermento. E aí então Jesus traz esse fermento. Então que para nós seria levedar a massa, uma troca química de substância que ele vai levedar, ou seja, vai crescer a massa. Não é para isso que o fermento serve? Para crescer, para levedar a massa. Então o fermento, o mestre, noutra ocasião, nos advertiu quanto ao fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Está lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 1. Quando Jesus diz hipócritas, ele fala lá, muitas vezes ele chamava a atenção dos fariseus, hipócritas, acha de vidas, sepulcros caiados por fora, cheios de podridão por dentro. Então, o que tem a ver o fermento com ele? Por que Jesus disse que esse fermento dos fariseus é hipocrisia? Então, nós temos uma palavra-chave aqui nessa parábola, o fermento. E esse fermento, então, a gente já sabe que ele vai levedar a massa, ele vai crescer a massa. Então, vamos trazer ao contexto espiritual da coisa. Então, vamos pensar assim, se Jesus disse que os fariseus, o fermento deles era hipocrisia, por quê? Então eles usavam para levedar a massa do povo através da hipocrisia. Então eles levedavam essa massa desse fermento da hipocrisia, dos vícios que eles tinham, do orgulho, do egoísmo e principalmente a hipocrisia, hipócritas. Então esse fermento, muitos de nós, a gente pode usar esse fermento nas nossas vidas. A gente pode levedar a massa toda com uma pitada de fermento de vícios, como a gente está dizendo aqui, e aquela pitada vai fomentando e pode ir se alastrando. E assim a gente vê muitas vezes na televisão, nos noticiários, o que a gente vê hoje na TV, eles botam uma pitadinha, uma notícia, uma coisa com um pouco aumenta, que não é assim. Então é para nós entender bem o que significa esse fermento. Então essa é a fomentação de alguma coisa, de algum vício aqui que Jesus está chamando a atenção. Então o fermento mencionado nessa parábola é o que produz trocas químicas e faz crescer a massa. Trocas de vício pela virtude, que a gente estava comentando. Da mentira pela verdade. Da treva pela luz. E sua natural e consequente expansão. Então aqui a gente está vendo o lado negativo da coisa. Do fermento, quando Jesus diz o fermento que pode ser levedado a massa toda através de vícios. Então os vícios da mentira, trocando pela verdade, da treva pela luz e assim por diante. Agora vem a mulher. O que tem a ver essa mulher aqui? A mulher está ali só para fazer o pão? O que é o significado da mulher nessa palavra? Então tem o fermento que a mulher vai utilizar para fazer aqueles ingredientes.
Então a mulher da parábola não é uma mulher, é um símbolo, é outro símbolo. Veja que o Evangelho, a Bíblia é cheia de simbologias que a gente tem que estudar, tem que trazer. Então não é uma mulher, mas sim o sentimento que cada um sente, já que o Evangelho é universal. Tudo no mundo é neutro. O sentimento é que define a natureza dos nossos pensamentos, palavras e ações. Então a mulher, ela simboliza ali nessa parábola o sentimento que cada um de nós temos. E que também está para ser desenvolvido o sentimento através do amor, que o próprio Cristo nos traz, a virtude do amor e as demais virtudes. Então é esse sentimento que hoje a gente deve ser trabalhado dentro de nós. Ou seja, estão trocando aquele lado negativo para trazer as virtudes, o lado positivo. Então, trabalhar esses sentimentos, extirpando esses vícios que estão dentro de nós, do orgulho, do egoísmo, da mentira, da hipocrisia, e fazendo os esforços, trocando ele pelo amor, pelos sentimentos de pureza, de verdade, de honestidade, de sinceridade. É isso que deve ser trabalhado, o sentimento dentro dos nossos corações. Tranquilo? Então essa mulher que é o sentimento, o fermento é o ingrediente principal que vai levedar a massa, que a gente já viu, e que vai fomentar vícios, que a gente já comentou, ou virtudes. E isso a gente vai ver no cotidiano. Porque a gente vê muito, o próprio Paulo diz nas suas cartas, que ele diz assim, um pouco de fermento leveda a massa toda. Olha só, ele mesmo já diz. Ou seja, então uma pitada de fermento, uma pitada que a gente colocar ali, que a gente estava comentando, de ódio, de vingança, de matança, que a gente vê coisas ruins hoje em dia na TV, na mídia, coisas, né, absurdas muitas vezes, e essa pitada vai fomentar nas pessoas esses sentimentos. Então que o sentimento vai trabalhar, então vai fomentar dentro de nós sentimentos de vícios ou virtudes, entendeu, gente? Então agora ela vai tomar e introduzir, é o que está na parábola. Então ela pega essa medida de fermento, ela toma e introduz o sentimento. Temos aqui a ação de um sentimento operante. Então agora já é essa mulher, que é o simbolismo de um sentimento, que vai ser introduzido esse sentimento. Toma e introduz, é operante. O sentimento estático permanece de braços cruzados, deixando de ser útil a si mesmo e aos outros. Quando pelo fruto, obras, se conhece a árvore. Está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 3. Então, se nós não trabalharmos nossos sentimentos, a gente pode ficar estáticos aqui, como o Sobral está dizendo aqui. Ficar ali, né, aquela vidinha ali, tá tudo bem, vai pro serviço, volta, fica só em casa, olha televisão, não quer nada com nada, fica naquela vidinha monótona, não quer trabalhar nada de virtude. Então fica estático de braço cruzado. Né? Então deixando de ser útil a si mesmo e aos outros. Né? Então a gente vê que tem muitas coisas que muitos de nós deixamos de ser útil a nós mesmos, podendo fazer o bem a nós mesmos e aos outros. Quando a gente vive uma vida egoísta, uma vida pensando só em nós. Ah, mas eu tenho meu trabalho, eu ganho bem, eu tenho a minha vidinha ali, os outros que se danem. Então fica aquela vidinha monótona, pensando só nele. Mas aqui Jesus coloca em Mateus, no capítulo 12, um capítulo anterior, que é pelo fruto, ou seja, nossas obras, que se reconhece a árvore. É pelo fruto que nós vamos conhecer. É através de nossas obras que nós vamos reconhecer os frutos. Ou seja, se nós fomentarmos os vícios, né, do orgulho, do egoísmo, etc., então é isso que vai ser nossa. E que Paulo diz, são obras de iniquidades. São obras muitas vezes que a gente fica ali no comodismo, né? Mas eu não faço nem o bem, nem o mal,
meu sentimento ali é neutro, como diz aqui, né? Todo mundo é neutro, porque o que acontece? Essa neutralidade é uma opção que a gente deve fazer uma escolha. Então tudo é neutro, mas a gente deve optar por um caminho. Eu quero fomentar o bem ou eu quero fomentar o mal? Ah, mas se eu ficar no meio no meio dos dois, eu não quero nem o bem, eu não incomodo ninguém. Mas aí no livro dos Espíritos diz que está deixando de fazer o bem, está praticando o mal. Mas lá está bem claro isso. Então a gente tudo deve ser trabalhado em nossas vidas. Então isso é uma medida de ação, é operante. Então está nos convidando a trabalharmos esse sentimento dentro dos nossos corações que Jesus nos ensina, que são as virtudes. Tranquilo? Agora são 3 medidas, ó. Então esse sentimento que a mulher tem, ela já tinha o fermento que vai levedar a massa, que é necessário, né? E aí são 3 medidas, ó. Então essas 3 medidas, ó, não poderia ser 1, nem 2, nem 4, porém somente 3, porque as palavras do Cristo são palavras de vida eterna. Então ele não fala nada em vão, cada palavrinha tem um significado profundo em nossas vidas. Então são 3 medidas que ele dá. A primeira medida é a ignorância, levando-se em conta que o princípio inteligente é criado simples e ignorante. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Então a primeira medida é a da ignorância. Então se o fermento levedar essa primeira medida, ela vai levedar o quê? Ela vai levedar a ignorância, que a maioria de nós ainda vive na ignorância. Muitas pessoas não entendem o que significa essa ignorância. Tá, mas ignorante é aquela pessoa que é rude, que é brava, que briga. Não é ignorância nesse sentido. É ignorância do não saber, do não conhecer a verdade e de não praticá-la, de não sentir no coração esse sentimento. Então essa primeira medida ele fica na ignorância do não saber. Então muitos que vivem essa vida assim, para mim tá bom assim, deixa Jesus para depois, não quero saber dessas coisas, de virtude, dessas coisas, deixa para depois, deixa para amanhã. Aí então ele está na ignorância, na verdade. Mas não sabe bem a ignorância, porque ele não quer ainda praticar as virtudes. Tranquilo? Então na segunda medida é a do conhecimento que o Espírito vai conquistando. Então a segunda medida já é o quê? Já é o aprendizado. E como que nós vamos conhecer, aprender? Como que nós vamos aprender no sentido de conhecer o que Jesus nos ensina, as virtudes, as leis? Como é que nós vamos aprender? Como é que nós vamos conhecer essas leis? Através das obras. Nós vamos estudar, vamos lembrar. Os estudos na casa espírita é muito importante, nós vamos trocar ideias, tirar dúvidas, é muito bom. Então nós vamos ali no estudo, nós vamos então começar a sair dessa ignorância do não saber. Porque daí agora já não tem mais desculpas, mas eu não sabia. Na verdade já está aprendendo, está conhecendo, então já não tem mais esse desculpismo. Porque nós já hoje, espíritos que estudam, já está no movimento aí, já trabalhando, atuando, ele não pode entrar mais no movimento de desculpismo. Diz, mas eu não sabia. Não, como assim não sabia? Tantos anos às vezes, estudando e não sabe. A pessoa pode ter dificuldade de entender, mas ela pode ouvir, alguém vai explicar, mas aí é preguiça também. Que a preguiça é um grande mal da humanidade. Mas eu não entendi essas coisas, deixa assim. Vai atrás, pergunta, vê quem é que entende. Tu entende isso aqui? Eu não entendi, me explica. Então a gente deve correr atrás, é operante, é ação. Não ficar assim, não, deixa assim, deixa. Eu não vou ficar sabendo nada mesmo. Depois eu faço. Aí deixa para depois, para o outro dia. Aí vai adiando aquele processo, que é um processo assim para nós de evolução, que é muito importante esse aprendizado hoje para nós.
A gente aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo aqui, que pode ser a última oportunidade aqui nesse planeta, que já foi bem comentado nas outras palavras, a gente trouxe. Então agora a terceira medida é a da exemplificação da vivência, ou seja, a prática daquilo que a gente está conhecendo. Então a primeira é a ignorância, a segunda é o conhecimento e a terceira é a prática. Então tem tudo a ver com aquilo que a gente aprendeu também estudando as obras. Lá do Projeto Espiritizar, que a gente estudava bastante com a Lírio. Conhecer, sentir e vivenciar. Tá? Tem tudo a ver também. Então nós vamos conhecer aquilo, sentir no coração e trabalhar. Ou podemos ficar na primeira medida, que é a ignorância. Tranquilo, então? Então, pondo-se o fermento na primeira medida, que a gente estava colocando antes, teríamos a difusão da ignorância. Então vai se espalhar a ignorância entre todos. E a gente vê hoje, assim, na nossa sociedade, que estão querendo, assim, a gente vê até o próprio ensino nas escolas, assim, que está muito atrasado. Parece que eles fazem questão de fomentar aquela ignorância já nas escolas, né? Para as crianças já não ter aquele... Porque lá na época de Kardec eles já estudavam espiritualismo. Lá na escola, nas escolas do tempo de Kardec, estudavam ética, esse tipo de coisa já era estudado. Agora hoje na escola tem isso, tem ensino religioso, tem ética, tem, sabe, conhecer as leis, não tem nada disso, infelizmente. E que foi um grande erro hoje da sociedade, não deveria ter tirado isso. Então é muito importante as crianças já indo para a escola, já aprender essas questões que são fundamentais para nossas vidas. Porque senão eles vão lá, muitas vezes mal aprende ali, né, as questões científicas, e às vezes a pau engorda, né, como se diz, né, e acabam passando e vão levando assim, e aí vai ficando na ignorância. Né? Então essa difusão da ignorância. Hoje a gente vê muito na mídia as questões também de o consumismo, né, de mostrar coisas, você tem que comprar isso, olha só a promoção, isso é barato, compre isso, compre aquilo. Então ficar naquele movimento ali do materialismo, que também é uma ignorância. Às vezes tem pessoas que já têm, não há necessidade de ter aquilo de novo, mas quer ter várias coisas. Quer comprar de novo, fica naquela busca incessante de coisas, que não vai alimentar o espírito aquilo. Às vezes eu já tenho ali o necessário, já está tudo certo. Não, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E fica naquele materialismo, vivendo naquela ignorância. De não saber que a vida, com V maiúsculo, é buscar esse sentido daquilo que Jesus nos trouxe, nos ensinou, que viveu. De buscar essa espiritualidade. Não ficar só no materialismo, só na ignorância. Então, na segunda, tem uma multiplicação de teorias. Aí vai ficar a multiplicação, cada um diz uma coisa. A multiplicação de cada um tem uma teoria. Porque até o Paulo Henrique de Figueiredo, eu acho muito interessante quando ele diz: cada um de nós temos uma verdade. Mas e qual seria a verdade? A minha verdade, a sua, a dela, qual que seria a verdade absoluta? Qual seria? Porque todo mundo quer ter razão de tudo. Não, eu tenho razão porque eu penso sobre isso, porque fica aquela confusão toda. Cada um pensa uma coisa e acha que tem razão. Mas qual seria a verdade absoluta? É claro? As leis. As leis. E quem é que nos traz as leis? Jesus. Jesus é o nosso mestre por excelência. Então ele que traz essa verdade absoluta. Até nas obras do Espiritismo, as obras básicas, lá ele traz mensagem ao Espírito de verdade. A verdade. Então ele traz essas verdades que são as leis. Então o que é a verdade é isso. O resto é todo balela. Ah, mas o fulano de tal tem pós, não sei o que, doutor, falou sobre isso, aquilo, tá?
Tudo bem, às vezes eles podem trazer coisas importantes para a nossa vida, mas não que ele vá na verdade. Né? A gente tem que analisar bem sobre o que ele está falando, né? Ver se faz sentido, se não faz. Né? Então, na terceira medida, aí teríamos a da vivência, que é a prática, da colocação em prática do que nós sabemos. Teríamos a conquista da própria renovação espiritual, já que a mulher, o sentimento, coloca o fermento na massa, com a finalidade útil, ou seja, a de fazer o pão, um alimento indispensável e excelente. Então aqui nós vamos trazer assim, tá, mas esse pão ele não é só o fato literal de ela estar fazendo aquele pão, como a gente comentou. Mas e quando Jesus diz no Evangelho que ele diz que ele fala sobre o pão da vida, o pão espiritual, esse que ninguém vai ter fome, que ele traz para nós, que são essa vivência das virtudes, a prática. Então esse seria o pão espiritual, que é indispensável para a nossa vida. Então é isso, é quando nós colocarmos em prática isso que Jesus nos ensinou, sentindo no coração, praticando essas virtudes. Então levedando essa massa. E quando Paulo de uma diferença, tem mais é desencarnar, né? Mas a gente está fazendo o nosso trabalho de formiguinha. Querendo ou não, a gente está divulgando alguma coisa, está divulgando bem, né, os ensinamentos do Cristo, da doutrina espírita. Muitas pessoas ignoram, pode ignorar, mas é aquela pitadinha que está ali, que está fazendo parte desse todo, né? E está ali. Né? E a gente não vê assim no plano espiritual, a gente não enxerga o que acontece além dessas quatro paredes, mas isso se externa através de luz, assim, que a gente não faz ideia. Ela cresce uma leveza essa massa na volta, no nosso bairro, na nossa cidade, quando foi feitas as preces e radiações, é aquela pitada do fermento que vai levar a todas as pessoas. Ou seja, como a gente falou lá no início também, que a gente sabe que tem aquele fermento, aquela medida que vai fomentar o mal. E tem bastante. A gente sabe que tem. Mas ali aquela luz, a luz sempre vai repelir as trevas. Por mais que seja a maior parte trevas, mas aquela luz vai estar ali. Aquela luz vai estar ali, aquela chaminha ali não se apaga. E vai iluminar aquele lugar. Às vezes que a pessoa está precisando. Então aquilo vai atrair pessoas exatamente que necessitam, que precisam, que vai atrás daquela luz. Muitas vão ignorar. Mas para muitos aquela pequena luz, aquela pequena chama é uma grande luz para ela. Muito importante. Então é no sentido de praticar essa terceira medida de trazer então esse pão, esse alimento para nossas almas que Jesus nos traz na noite de hoje. E a farinha constitui-se dos elementos que são oferecidos ao homem para manipular com vistas a sua alimentação, isto é, a realização espiritual. Então esses elementos oferecidos, que a farinha é essencial para fazer o pão, nesse instante a gente come o pão de cada dia, como se diz, mas aqui no sentido espiritual que a gente estava comentando, dessa alimentação espiritual. Ou seja, que nós estamos aqui nos banqueteando aqui nessa noite de hoje esse alimento espiritual. Muitas pessoas hoje não dão bola, ficam em casa, não querem saber. Então aqueles que estão aqui são aqueles que necessitam. Hoje são poucos, daqui a pouco vai aumentar, vem mais. Tem muitos desencarnados, a maioria é muito necessitada, necessita dessa realização, desse alimento que está sendo dado aqui na noite de hoje, como você comentou. Então aqui eles vão buscar aquele alimento, aquela luz, aquela chama para a sua vida. Aquilo vai alimentar ele, vai substanciar a vida dele. Infelizmente que muitos não dão importância ainda.
mas um dia com certeza vão. Inclusive na mediúnica, né, já vieram relatar sobre o fato de, né, enxergar aqui o ponto de luz e por causa disso ser atraído, né, para receber o atendimento que era necessário. Então a gente vê dessa necessidade. O próprio Chico ficou muitos anos assim, trabalhando, bem dizer, sozinho, e ele já ia até embora, porque não tinha problema, o irmão dele saiu, aquela coisa toda. Quando ele ficou sozinho, mas e agora eu vou trabalhar sozinho, vou para casa. Até que o Emmanuel veio assim, parou na porta, e nós aqui, daí a partir daquele dia ele começou a enxergar aquela espiritualidade, aqueles outros que estavam ali, e nós queremos também ouvir o Evangelho. E aí então ele começou a fazer aqueles trabalhos lá sozinho não, né, com a espiritualidade, com aqueles irmãos enfermos, assim como nós que a gente vem aqui encarnar, tem vários aqui desencarnados que vêm com necessidades. E aí até as irmãs do Chico ficavam lá, e aí então ele ficava lá fazendo palestras, estudos lá sozinho para os espíritos, e as irmãs olhavam lá, o Chico é louco. Então nós temos essa necessidade de... Por isso que eles vêm, é importante, eles trazem os relatos, a espiritualidade traz esses irmãozinhos, que bom, esse trabalho é muito bom, me faz bem, que ótimo. Infelizmente tem muitos que não querem, mas eu agora estou querendo essa ajuda, e assim outros vão acabar querendo. Então cada espírito é uma porção de massa, num constante processo de renovação, no contínuo vir a ser. Ou seja, então essa massa, todos nós, cada espírito é uma massa. A gente estava comentando, nós vamos fomentar aqui na noite de hoje os ensinamentos do Cristo. Então que vai levedar essa massa que está aqui na nossa volta de espíritos, encarnados e desencarnados, e que vai substanciar a vida deles, né, conforme as suas necessidades. Aqueles que querem, né, esse alimento, muitos ainda não querem, né, infelizmente, mas um dia vão acabar querendo, vão entender o que a gente está fazendo aqui na noite de hoje. Até que tudo esteja levedado. Então é a última parte da parábola. Até que tudo esteja levedado. Como estamos no espírito, é a massa que precisa ser levedada, impregnada pelo Evangelho, isto é, pela boa ação que redime e liberta de dentro da fé. Então é essa massa que tem essa necessidade de ser levedada. E eles podem às vezes ignorarem, mas eles têm essa necessidade, esse vazio dentro deles, de crescer essa massa interior, que deve ser impregnada pelo Evangelho do Cristo. Então que ela vai fazer crescer a nossa vida, trazer alegria. Então quando a gente fala de Jesus, os seus ensinamentos, a gente deve ter alegria de falar isso. Por mais que eu tenha uma cara feia, sem sério, mas por dentro está cheio de alegria. Entendeu? Por dentro está. Porque a gente não deve ver as aparências. Né? Como Jesus diz, né? Porque muitos são hipócritas. Usa assim uma máscara. Muitos usam. Né? Principalmente na mídia, Facebook. Eu boto lá uma máscara. Eu sou feliz, eu estou lá em não sei aonde, estou viajando. Olha o que eu comprei, olha o que eu estou comendo, fui para tal lugar. Muitas vezes é uma máscara, é um vazio que ela quer mostrar para o outro, mas aquilo que ela não... Na verdade, ela tem aquela necessidade, aquele vazio existencial por dentro. Botar a sementinha do amor dentro dela. E essa sementinha é que vai nos fomentar, vai nos trazer alegria espiritual. Essa felicidade plena, essa alegria que Jesus nos traz. E isso é muito bom. Então, às vezes, claro, a gente é imperfeito ainda. A gente tem as nossas dificuldades do dia a dia, mas aquele momento, quando tu vai assim, sabe, falar sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, aquilo te alimenta assim de um jeito, tu te transforma, assim, tu esquece o resto, assim, as dificuldades, e aquilo te traz uma paz, uma alegria, e mostrando que isso realmente é necessário, que é importante. E que muitos, infelizmente, ainda estão deixando de lado.
É uma grande pena, né? Mas isso é questão de tempo. Então isto é pela boa ação que redime e liberta de dentro da fera. Então é através dessa boa ação que nós vamos fazer, essa vontade firme, essa determinação de praticar esses ensinamentos de Jesus, então que vai libertar de dentro dessa fera que somos nós. Vai libertar para ser germinado aquela virtude, né, o amor, as coisas que Jesus nos trouxe. Porque muitos de nós temos uma fera ainda, né? Uma fera que está para ser domada. Né? Então a gente deve tomar com a paz do Cristo. Então quando estiver uma fera assim, para ser domada, vai ler mais o Evangelho, vai entrar em contato com Jesus, que Ele nos ensina, que vai trazer essa paz, entendimento. E isso tudo vai nos libertar, isso funciona, tudo é de dentro para fora. Também é outra coisa importante. Né? Aqui diz, liberta de dentro da fé. Então é dentro de nós que nós vamos ter que nos libertar. Não é um processo externo que alguém vai libertar por mim. Ah, mas vai um padre, um pastor, sei lá o que, vai me abençoar, vai me libertar. Se fosse assim seria fácil. Mas o trabalho está para ser feito. E não está ainda. Muitas pessoas não estão, né, praticando, trabalhando, está lá, aguardando o momento para ser trabalhado esse solo, essa dureza dos nossos corações ainda. Então é esse processo de dentro para fora, é essa luz interior, quando Jesus diz assim no Evangelho, brilhe a vossa luz. Né? Então é para brilhar, de dentro de nós para fora, não é Jesus que vai brilhar por nós. Ah, Jesus vai vir, brilhou uma luz assim, enorme, mas é externa. A gente vai brilhar a nossa luz interna. Por isso que Jesus diz. Vamos dizer, eu faço muito mais se quiserdes. Então aquela medida da ação, né, de introduzir aquilo dentro de nós. Para que possamos nos tornar, né, deuses com D minúsculo. Ou seja, essa felicidade plena com Deus. Que é o reino dos céus dentro dos nossos corações. Tá, gente? Então, muito obrigado pela paciência de todos. A gente aprendeu bastante na noite de hoje. O trabalho novamente foi trazido, né, um miudinho através do Evangelho por José Damasceno Sobral. Tá, gente? Então, muito obrigado. Vamos então fazer o nosso encerramento. Então vamos agora convidar todos, vamos então mentalizar Deus, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer a Ele aqui na noite de hoje por esse banquete espiritual que recebemos aqui nos colocando apenas como humildes instrumentos dos amigos espirituais, dessa falange, dessa família do nosso Pai Francisco, que sem eles nós não conseguimos fazer essas atividades tão importantes e graças a eles estão fomentando o bem, a paz, nos inspirando, nos intuindo, para que possamos fazer um bom trabalho com Jesus. Agradecemos a presença de todos, que todos possam sair daqui amparados, sair daqui melhores ao qual aqui chegar. E que não se preocupa, todos receberão o amparo, mesmo aqueles que acham que não vão receber, todos vão receber, basta querer. E Jesus está nos aguardando o nosso convite de redenção. Muito obrigado a todos e que assim seja. Assim seja.